contribuição a dar, eu diria que é na Universidade das Ruas. A gente troca muita ideia com os jovens que vêm com essa base tão legal que a faculdade do Brasil dá hoje, misturando com a experiência da rua. Eu noto que alguns, sobretudo os mais bem situados economicamente, eles saem preparados, sim, com uma boa base da universidade, mas alguns, por exemplo, nunca entraram numa favela, nunca chegaram no ponto final de um ônibus. Isso são coisas importantes também, né, na prática cotidiana, de retratar a realidade. E a gente troca muita... Quando a gente parte e decide ir para a rua atrás de uma história, eu sou mais um repórter apenas, e a gente fica trocando ideia todo momento. E se eu não vou bem, não sou bem sucedido na história, se não sou mais bem informado, a minha matéria será menor, a matéria maior de quem está mais bem informado. Essa é a postura. Dos editores também, é uma postura colaborativa. Eu acho que, por mais que eu tenha experiência, isso não me habilita a chegar e dizer, o caminho é esse. Não acredito em formato, em fórmula, na reportagem. Cada história é uma história. E, evidentemente, toda a pesquisa que você fizer para estar bem informado antes de contar essa história, ela é fundamental, mas é na rua, na pesquisa que você faz na rua, é o resultado dela que vai dar o rumo da história que você vai contar. Claro que a boa base, a boa formação ajuda a discernir melhor as coisas, mas o fundamental está lá na rua. Vamos para a última, então. Eu vou juntar dezenas delas aqui numa só. A Laís Rocha, de jornalismo, e o João Paulo, de publicidade, eles perguntam como fica a questão do envolvimento emocional na reportagem. Se tem um envolvimento, se você busca esse envolvimento ao fazer a reportagem. E aí, Elisandra, Carlos Henrique, Edilene, Alan e outros, vários perguntam qual foi a maior reportagem que você pode falar, qual foi o seu maior desafio, a maior reportagem que você já fez? Eu não sei dizer qual a maior, assim, mas eu sempre acho que eu vou conseguir fazer a matéria seguinte, sempre acho. Eu gosto dessa reportagem do Rota. Me preocupa até ter falado tanto do Rota, porque é uma situação extrema. Eu disse para vocês que eu estava tendo uma crise profissional muito grande, que era uma mentira reproduzida por todo mundo. Ou faço alguma coisa contra essa mentira, ou vou abandonar a profissão, ou vou trabalhar em outra área, cobrir show de rock, assim. Mas se eu estou mexendo com injustiça social, eu trabalho desde o começo, e não falar do mais grave, né, que é o esquadrão da morte dentro do Estado, a maior polícia da América Latina, tenho que fazer alguma coisa com isso. Nos veículos que eu trabalhava, eu não conseguia denunciar com a dimensão que o caso merecia. Só vou com megafone para a rua, mas não vou contar essa história. Eu lembro que eu tinha uma economia para fazer uma casa na praia, que era um sonho do meu pai. Eu tinha trabalhado 12 anos em revista, jornal. Quer saber de uma coisa? Eu vou investir tudo que eu tenho para provar que existe o esquadrão da morte, né, tratado de outra maneira. E fiz assim. E me preocupa, e por isso eu vou fazer esse comentário aqui, porque posso influenciar alguém a não seguir a profissão, porque assim implica ameaça. 18 processos. Eu fiz primeiro que eu queria cumprir com o meu dever, né? Como eu disse, eu acho importante ter vergonha na cara. Se eu sei que é uma mentira, eu tenho que denunciar, ou então vou abandonar essa profissão. Então esse livro significa para mim ferramenta de sobrevivência. Eu sobrevivi na profissão graças ao livro, porque eu acho que eu cumpri com o meu dever. E para não influenciar negativamente, pense no seguinte: é verdade, eu achava que o livro fosse representar o seguinte: eles vão parar de matar quando o livro for lançado. É tão absurdo isso que eles fazem, né? Eu comprovei cientificamente cada uma das mortes. Até hoje, nenhum coronel disse: João eu não matei, Maria eu não matei, os 4.200 eles disseram. Foi assim, sim. Tiro na nuca quase todo o tempo. Então, eu imaginava que fosse parar de matar. Não pararam. É o lado negativo.
fui processado 18 vezes, outro lado negativo. Eles continuam sendo, as investigações continuam sendo feitas por eles mesmos. Quem mata, investiga o crime. O que mais? Achava que era a única unidade de elite. Virou moda no Brasil, quase todo estado tem uma unidade de elite dessa. Sempre uma meia dúzia. Os valentões, os heróis, parece ator de cinema americano. Então, proliferou. Outra coisa negativa. Caramba, por que você fala disso? E tem outro lado. Por exemplo, mudaram a lei. Um cara que leu o livro, teve acesso à minha pesquisa, um deputado. Quem julga o crime hoje é o mesmo corpo democrático dos jurados para os crimes civis. Antigamente eram os coronéis que julgavam o crime praticado sob as ordens deles. Isso mudou. Uma coisa positiva, o livro contribuiu. Certo? Eu ganhei todos os prêmios relacionados com direitos humanos no Brasil no ano do lançamento do livro. Eu ganhei o prêmio de literatura, Jabuti, que é o prêmio mais importante de literatura no Brasil, com esse livro. Então, para quem pensa em influência só negativa, eu quero dar o lado positivo. Eu pude me defender sozinho, porque esse livro vendeu muito. Eu não fiz para que ele vendesse muito. Deixa que ninguém fosse ler. Os coronéis iriam ler. Tinha convicção, achava que pudesse mudar a cabeça dos coronéis. Não mudei. Mas muitos leitores eu ganhei e não imaginava ganhar. Vendeu muito. Eu pude pagar a minha defesa sozinho, porque a editora me abandonou. Mas isso estava previsto no nosso contrato. Você banca sozinho? Banco. Por cadeia? Na boa. Estou com leitura atrasada, posso ficar alguns anos na cadeia. Se me alimentarem lá, tiver visita íntima, claro. Na boa. Estava no meu projeto. Não queria dançar de outra maneira. Processaram 18 vezes, fui absolvido 18 vezes, com meu dinheiro do bolso, que homem de valor tem que ter dinheiro no bolso. O livro vendeu, eu pude me defender. Pararam de me processar tem uns 5, 6 anos. E com essa moda de tropa de elite, filme, não sei, começou a vender mais ainda. Recuperei o dinheiro, já tenho uma casa na praia. Tem uma casa na praia com um livro dentro. Certo? Se tivesse feito lá atrás, gastado aquele dinheiro lá com a casa, teria a sua casa. Engraçado. Meus filhos deixaram de ir para essa casa. Olha, a casa tem valor relativo. Está lá abandonada. Mas o livro está lá. A última matéria que eu fiz da televisão, até me emociona um pouco por falar. Meu filho veio me pedir para fazer. Ele e os amigos dele. A polícia tinha matado um amigo deles. Então o livro tem alguma importância. Vira uma referência para as outras pessoas. E muita gente que é a favor de tropa de elite, elogia. Quando acontece alguma coisa em casa, com a família, me ligam. Pelo amor de Deus, conte. A história foi um absurdo, foi uma covardia. Eu lembro do dia que me ligou um médico. Então, Caco, por amor de Deus, corra para cá, matar um amigo seu. Eu vou encerrar com essa história, não? Desculpa. Posso ter mais 5 minutinhos? Corra para cá. Diadema, pronto-socorro, me deu a dica. Carol? Chega por trás. Os homens estão na frente. Me deu a dica, fica por trás. Atrás o que era? Pronto-socorro, me levou para a geladeira lá, o médico, barbudo e tal. Todo de branco. A geladeira, digamos que seja aqui, me puxou aquele gavetão, né? E quando eu tinha feito uma matéria do Jornal Nacional, estava exausto, tinha acordado às 6 da manhã, pego o helicóptero, um acidente ecológico, derramaram óleo em alto mar, eu cheguei em cima do laço para editar para o Jornal Nacional, eu tinha que pegar uma carona da moto, uma garupa da moto para chegar correndo em Diadema, certo que um amigo estava morto. Quando cheguei ali, ele chegou ali com um gavetão, eu levei um susto. De fato, não era exatamente um amigo, mas era um conhecido
chamava Pichote. Um jovem, vocês são muito jovens, talvez não saibam da história dele. É um menino, virou ator de cinema, um filme famoso chamado Pichote, Além do Mais Fraco. Ele tinha reproduzido, a realidade reproduziu a ficção. No filme ele tinha acabado assim. Geralmente é o contrário que ocorre, né? Não é a realidade que imita a ficção, sempre é o contrário, a ficção imita a realidade. Era o Pichote. Eu tinha conversado muito com ele já. Ele ficou famoso como ator, mas continuou convivendo com o universo das drogas, tal, alguma vez foi preso, e a última vez que eu tinha sido preso, ele estava denunciando uma tortura. Eu fui conversar com ele, falou longamente dos choques, tal. Ele disse: Pichote, eu preciso que você me mostre as marcas do choque, para poder denunciar. Por que você está pedindo isso? Cara, eu preciso. A sua fala é pouco. Você fez exame de corpo de delito? Para mim é importante isso. Fundamentar a sua denúncia. Eu acho que fala só. É quase desprezível, porque isso que eu expliquei para vocês e tal, do que eu penso. Eu preciso. Você tem as agarras, deixam marcas no corpo. Tem marca, mandou assim para aquele lugar. Se fosse o filho do Antônio Hermílio de Moraes, você não pediria para ver marca. Claro que eu pediria, cara. Não há diferença para mim. Eu quero é comprovar. Então. Mandou o cara abrir a cela e foi embora. Foi o último encontro com ele. Engraçado que acho que não sei se anos ou meses depois, eu cruzei com um investigador, tinha feito uma outra denúncia sobre tortura. O investigador foi punido, me viu, você é um canalha, ele chamou e tal. Vou te mostrar uma coisa que você foi injusto comigo no episódio de outra tortura. Ele abriu lá uma gaveta, esse investigador, disse: olha aqui, ó, o instrumento que eu usei. Eu vou saber que o cara não vai resistir. Ele mostrou uma espécie de um garfo, que é as pontas assim revestidas de um gaze, que ele umedecia, e por dentro tinha os fios descapados para dar o choque elétrico. O fio ia até a tomada, né? E tinha um instrumento ali que ele aumentava e diminuía a potência. Chamava Zezinho a vítima dele. Ele disse, o menino tinha 19 anos, ele deu carga para um homem de 35. Não era carga muito forte. Então ele deveria resistir, o menino de 19 anos. Então ele disse que eu fui injusto com ele, que ele disse que foi sensato. Eu dei uma carga pequena, ele morreu porque era um subnutrido, desgraçado, por isso que morreu. Aí eu lembrei do Pichote. Sabe como é que eles tinham feito a tortura? Ele me explicou. Enfiando no ânus. Para não deixar marca. Então o Pichote tinha razão, né? Na cabeça dele. Não tinha marca nenhuma, mas a tortura tinha acontecido. Eu desviei, desculpe. Voltando para a história. O Jardim da Infância da Medicina Legal saberia que ele foi morto em execução e não em tiroteio, como todas as manchetes da imprensa disseram no dia seguinte. Pichote morre depois de trocar tiros com a polícia. Pichote atira, PM reage, morre a caminho do hospital. Sempre. E por que eu tinha certeza? Porque eu vi 3 marcas em cima da área vital. Estava investigando muito essas matanças da rota. 3 marquinhas, 3 circunferências precisas. E elas são esfumecidas, escuras. Você sabe, quando você dispara uma arma de fogo, o projétil ele emite energia, ele esquenta o cano por dentro, esquenta a extremidade. Quando você encosta a extremidade, ela queima a roupa, queima a pele, antes queima a roupa. Por isso a medicina legal chama de tiro a queima-roupa. Encosta aqui. Quando você afasta a arma e faz esse mesmo disparo, a circunferência vai perdendo a nitidez. Ela é escurecida porque emite também algum produto químico, pólvora, né? E outros. Então fica a circunferência perfeita quando é queima-roupa. Quando você afasta, a circunferência perde a nitidez. Afasta mais de, acho que 1 metro, 1,5 metro, marca nenhuma. E aí, quem entende de investigação científica, se houvesse isso com seriedade no Brasil, começa a levantar a possibilidade do tiroteio ser legítimo. À distância, você oferece possibilidade de defesa para a vítima. Isso a Constituição garante o direito de matar. Está querendo me matar, eu mato antes. Mas você está dando chance dele se defender. Tem uma distância entre
o autor do disparo e a vítima lá. No tiro a queima-roupa, não há hipótese científica nenhuma. É a certeza de execução. Então eu tinha ali certeza que o Pichote foi executado. Você vê as manchetes. Eu não fiz a matéria no dia. Fui acusado de ter levado furo. É que você não soube? Ele trocou tiros. Não, eu sei exatamente o contrário. Tenho certeza absoluta. Contei a minha matéria 2 meses depois. Ao contrário do que tinham dito, que ele trocou tiro. Como consegui contar quando eu convenci a mulher do barraco a conversar comigo, onde eu havia sido morto. O que tinha sido o tiroteio? Ele viu o Pichote correndo, era filho de uma vizinha, conhecia desde a infância, correndo, bermuda, sem camisa, nada nas mãos. Ah, a filha da minha amiga abriu o barraco para ele se proteger dos policiais da tropa de elite que perseguiam. Ele se escondeu embaixo da cama, até a hora de começar o tiroteio da tropa de elite. O que fizeram? Acharam, invadiram a casa dela, sem mandado judicial, sempre. Afinal, é Etiópia, não é Suíça. Na Suíça eles nunca fazem isso, sempre com mandado. Mas filho de família de baixa renda, mandado judicial é coturno na porta. Né? Invadiram a casa, pegaram pelos cabelos, eram cabeludos, puxaram, e aí o tiroteio continua. Encosta a arma assim e dispara, queima a roupa, por isso 3 disparos aqui. A mulher falou. Aí consegui contar essa história. Por que eu estou contando isso? A grande reportagem do envolvimento. Hã? Grande reportagem do envolvimento. Acho impossível você trabalhar sem envolvimento. Só com envolvimento você vai atrás de uma história como essa, certo? Então, eu não consigo enxergar o jornalismo que não seja com envolvimento. Por isso, no Profissão Repórter, hoje, a nossa média é 3 meses de história. Cada repórter. Hã? Emocional? Pois é, mas é inevitável. Você convive com as pessoas 3 meses para contar uma história. É impossível não se envolver. Agora, se eu estou lá inabalável, diante de uma tragédia como essa aqui, esse exemplo, né? Shot, eu tenho que repensar a vida. Não me sensibilizo com nada. Não vou ficar indignado com uma história dessa. Com essa última história que eu fiz, exibimos ontem à noite, a pedido dos amigos do meu filho. Claro, aí é um envolvimento mais direto que eu até não gosto, né? Conhecia mais ou menos o menino morto, mas não é desse tipo de envolvimento que eu acho que é importante. Para mim, se algo que acontece na minha casa é tão importante quanto o que acontece a quilômetros da minha casa. Se eu tenho segurança na minha casa, e lá a quilômetros da minha as pessoas não têm, eu fico igualmente indignado. Eu não consigo enxergar, não, trabalhar sem envolvimento. E a gente até expõe no Profissão Repórter esse envolvimento. Expõe mais coisas. A gente mostra os bastidores da notícia ali também, porque eu acho importante que as pessoas saibam que nós, repórteres, somos pessoas exatamente iguais às outras. Nossa única diferença é que a gente vê primeiro para contar depois. Quando você vê primeiro, você se diverte primeiro, certo? Ou sofre primeiro. Outra coisa, a gente tem dúvida, a gente erra, tem problemas éticos. Por que você escolhe esse lado para ouvir e não escolhe o outro? Matéria sobre, sei lá, violência no campo. Por que você privilegiou o latifúndio, os grandes fazendeiros, não ouviu o movimento sem terra? Ou o contrário? Qual é a sua? A gente gosta de expor isso, porque eu acho que isso é um conteúdo importante. Então, uma repórter abalada, vendo uma tragédia, mostra que somos exatamente iguais aos outros. Eu acho que isso é um conteúdo importante.